Existe um ditado que afirma que todo mundo tem algo a dizer. The Midnight Gospel pega esse conceito e o explora de uma maneira psicodélica, ao mesmo tempo em que o aprofunda em uma escala espacial, sendo que a ênfase está no que está sendo discutido no áudio do episódio, enquanto as imagens servem ligeiramente como um ponto de fuga para os olhos. Isso faz a mente permanecer em um estado constante de alerta, ocupada tentando entender os conceitos fundamentais, porém complexos, sendo discutidos, com um desenho aparentemente destoando do tema da discussão. Baseado no podcast real do humorista e excêntrico Duncan Trussell, a história se baseia nas conversas que o personagem principal, Clancy, obtém com personalidades multicoloridas e biologicamente diversas que entrevista para o seu Spacecast, sempre que viaja para algum universo alternativo simulado, através de um simulacro de mundos, onde pode assumir um avatar de seu gosto para interagir com os seres residentes dessa realidade. Seu simulador particular possui uma inteligência artificial que lhe conduz e lhe apresenta informações sobre quais situações interessantes, do ponto de vista observacional, ele pode se deparar em cada mundo. Porém, a aleatoriedade e imprevisibilidade da vida se encarregam de sempre proporcionar circunstâncias surreais, mas instigantes para o personagem principal, até porque Clancy raramente demonstra surpresa, receio ou abalo pelos rumos inesperados que sua aventura toma. Uma das características que tornam The Midnight Gospel uma animação surreal é a forma como desconstrói deduções imediatas sobre suas próprias pretensões e rumos. No começo, parece que a história irá girar exclusivamente em torno do protagonista visitando mundos diferentes a fim de conseguir entrevistados para o seu podcast espacial. Porém, conforme a história avança, são revelados pequenos trechos pertinentes, como as conversas de Clancy com o seu simulador ou com sua irmã, que em nenhum momento aparece, e até consigo mesmo, que sugerem que seu podcast, e claro, as aventuras que vivencia por causa dele, são sua maneira de evitar os problemas de seu mundo interno. Logo, percebe-se que Clancy está o tempo todo buscando sentido através de suas viagens sem rumo, desesperadamente tentando ignorar a realidade. O que não é uma tarefa difícil, visto seu constante estado de desatenção. Curiosamente, a mesma distração que o impede de traçar um objetivo duradouro e produtivo o faz permanecer atento às falas dos seus entrevistados, mesmo que esteja acontecendo um apocalipse ao seu redor. Contudo, ainda que esporadicamente revele aspectos mais pessoais e profundos, principalmente à medida em que chega ao final, a série não se preocupa em, por exemplo, explicar como o simulador do protagonista funciona, onde ele mora ou como é o seu próprio universo. Os primeiros episódios, naturalmente, carregam uma dificuldade em prender a atenção de imediato, por ser algo diferente e nada convencional. A partir do quarto episódio, aproximadamente, a série consegue se consolidar e os episódios já não parecem tão independentes e soltos como antes. Passa a existir um fio condutor, um pano de fundo e até motivações. A essa altura, já é mais fácil se afeiçoar pela obra, porque nossa mente finalmente consegue se agarrar em alguma coisa. A obra conta com uma abordagem adulta e reflexiva sobre diversos temas que muitas vezes nem passam pela cabeça da maioria das pessoas por serem confusos, abstratos ou sensíveis demais, porém, que são pertinentes para uma espécie em constante busca por significado e sentido, como uso de drogas, solidão, morte e espiritualidade, sem, todavia, contextualizar o assunto que é apresentado essencialmente em uma conversa já em curso. Cada episódio conta com um convidado especial, que tem alguma familiaridade com o tema do episódio e do podcast espacial, indo desde escritores até ex-presidiários, que assumem uma forma extremamente bizarra e distante de qualquer relação com a lógica. Tudo é discutido sob uma perspectiva filosófica coloquial. Portanto, a dificuldade inicial de compreensão é mais proveniente desta ser uma conversa informal que não exige introdução, descrição ou conclusão e se basear em premissas de autoanálise e externalização de dúvidas, do que da complexidade inerente dos tópicos existencialistas ou mundanos abordados. Ocasionalmente, o ambiente ao redor dos personagens exibe um enorme perigo, ou os próprios estão passando por uma situação que normalmente seria tão desconfortável que manter a calma e continuar a conversa seria simplesmente inviável. Portanto, como a interação permanece calma e inabalável, na maioria das vezes, mesmo perante as maiores adversidades, cria-se um contraste tão grande entre o que é visto e como o assunto está sendo discutido, que pelo menos no começo, essa característica dificulta a imersão completa do espectador nesse universo psicodélico. Ou seja,
é significativamente difícil prestar atenção de forma simultânea ao que está sendo falado e acompanhar o que está acontecendo em tela. Basicamente, são duas histórias diferentes. Enquanto a conversa subitamente passa a ser sobre o uso de maconha e suas implicações, por exemplo, os personagens precisam lidar com um apocalipse zumbi. O recorrente excesso de cores, formas, luzes e situações absurdas acontecendo tudo ao mesmo tempo, com requintes de violência e teor sexual não erótico, acompanhado por uma exposição propositalmente confusa, atrasa o processamento e assimilação desses assuntos, que intrinsecamente já são complexos. Contudo, ainda que o conteúdo visual e o falado caminhem separadamente, o que acontece no ambiente não reflete e esporadicamente interfere no que está sendo discutido, é possível perceber uma intercomunicação entre o que é debatido e o que é visto. Se considerarmos que a maioria dos diálogos é sobre assuntos tão abstratos ou sob uma ótica tão subjetiva que chegar a um desfecho concreto é impossível, mesmo conversando com especialistas, ilustrar com imagens desconexas seria uma maneira de representar a fluidez de uma conversa informal e o quão fácil é divagar em um podcast, por exemplo. Olhando por essa perspectiva, a série consegue brincar com conceitos de maneira menos atrelada à realidade, mas ainda assim deixar um ponto suave de identificação. Inclusive, o próprio universo da série é uma espécie de amálgama com o nosso, porém com todas as liberdades possíveis que uma mente criativa e agitada poderia imaginar. Existem inúmeras situações, momentos ou figuras históricas que remetem ao mundo real, porém, sempre ambientados e caracterizados da maneira mais distante e insólita possível da realidade e das leis da física. Aliás, a abstração é tão presente em The Midnight Gospel que a série abusar de figuras de linguagem e de alegorias é talvez a coisa que mais faça sentido. Há diversos objetos ou seres que, apesar de puramente surreais para o mundo, conservam alguma familiaridade com conceitos que conhecemos. É o caso, por exemplo, do próprio portal interespacial, que não à toa tem um aspecto de uma vagina gigante, por onde o protagonista precisa penetrar a cabeça a fim de nascer do outro lado. Outras criaturas, como gatos viajantes do espaço, cachorros gigantes e ursinhos vestidos de jaleco, ainda que não apresentem um sentido explícito, também são mais fáceis de interpretar. Pelo menos, mais do que um ser com corpo humanoide e cabeça de aquário com um peixe. Aliás, o episódio em que esse personagem aparece é realmente um desafio. Primeiro, porque leva um tempo até entendermos do que realmente se trata o assunto. Não é só a questão dele ter ido preso, que não fica exatamente claro inicialmente. A complexidade também encontra-se em todo o processo que o ajudou a se libertar, metaforicamente falando, enquanto estava injustamente na prisão. O personagem disserta sobre sua jornada espiritual, enfatizando elementos e conceitos que para os não familiarizados soam bastante distantes, como a magia cerimonial, diferente do ilusionismo ou de conjurar truques, que o ajudou a se manter firme enquanto estava no corredor da morte. Contudo, do meio para o final da entrevista, fica nítido que o Homem-Peixe era grato pelo tempo que havia passado na prisão, porque aprendeu formas de lidar com a angústia emocional, mental e física. Foi uma experiência desagradável, mas necessária para o seu crescimento pessoal. De certo modo, The Midnight Gospel é um convite à introspecção, ao questionamento sobre as dúvidas mais pertinentes acerca da rotina em sociedade, significado da vida e a inevitabilidade da morte. Através de 8 episódios, acompanhamos entrevistas sobre drogas, meditação, magia, iluminação, perdão, existencialismo, renascimento e outros diversos subtópicos. Contudo, nada é capaz de nos preparar para o emocionante episódio final, que aborda de forma intensa, mas sensível, o ciclo da vida. O fim da temporada apresenta a mãe de Clancy e juntos eles discutem o milagre do nascimento, o sofrimento que acompanha a existência humana e a dor que a morte carrega consigo. Assim, no episódio que encerra a temporada, diferente dos anteriores, que eram mais abrangentes, essa interação é tão pessoal que a linha tênue que separa Clancy de Duncan parece ter sido rompida. Através da alteração sutil em sua entonação de voz, quando lembra do câncer de sua mãe, percebemos a tristeza profunda que o personagem sente. Porém, sua mãe lhe dá a solução mais simples e, na verdade, intuitiva de todas, em situações de abatimento: chorar. Perder alguém querido é devastador, mas a dor não dura para sempre porque o amor genuíno, franco e puro é capaz de dissipá-la. E como descobrimos com a mãe de Clancy, esse tipo de amor nunca desaparece. Lembre-se disso e não fique se martirizando ou questionando o porquê. Apenas esteja aqui agora.
Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.